Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue. Não. Chamada a cobrar a gente não atende aqui, não. Começando mais um Spiritcast, aquele programa maravilhoso que você espera todo dia 13h30 aqui no seu Spotify, no seu Deezer, no YouTube, em qualquer lugar de streaming que você está esperando. Nós estamos aqui, os jovens mais bonitos e mais cheirosos do estado de São Paulo, para agraciar você com a nossa voz envolvente e diferente. Envolvente e diferente, aquela voz maravilhosa que você espera todo dia 13h30. Frederico Salles, direto de São José do Rio Preto, aquele menino que mora junto, divide a sua vida. Sobrevive. E suporta Camila Ribeiro, que está no quarto ao lado, aguentando Frederico Salles todo dia, com aquela malevolência de sempre, aquela experiência do sexto ano, enquanto Isabela Tanasovic, direto da cidade de Franca, agora mudada, recém-mudada, se adaptando, e esse que está falando é Henrico Bruno, diretamente de Campinas, como sempre recluso. E aí, gente, como é que vocês estão? Faz tempo que a gente não conversa. Nossa, falando em como a gente tá aqui, a gente tá passando calor. Eu tava na estrada indo pra escola e o sol tava nascendo. Ele tava vermelhão, sabe? Você via a sujeira assim, ó. Parecia Marte, o solzão assim. Nossa, parecia Marte. É, brabo, né? Desde domingo, quando eu cheguei aqui em Franca, que eu não vejo um pôr do sol, porque toda tarde o sol tá coberto por poeira. Exato. E foi de manhã isso, pô. Tá desde manhã desse jeito. Por que será, né, gente? Tá Nem sei. Tá o tempo todo zoado. É porque ninguém cuida da natureza! É por isso! Lá! Eu queria dizer obrigada. Nossa! Não, Isa, não deve ser isso não, deve ser outra coisa. A gente tá falando sobre felicidade, óbvio. Então, Cara, falar de felicidade é realmente difícil, porque... Será que a gente é feliz? Cara, não. Desculpa. E é isso, esse é meu marido, a gente vive junto. E eu tô indo embora, tchau. Mas é meio que rola isso, né? Nas redes sociais a gente vê o tempo inteiro o pessoal falando, né? Nossa, sei lá, cancelaram minha série que eu assisto. Tô triste, vou morrer, vou chorar, cancelaram minha série. Aí é tipo, saiu o participante da Fazenda que a pessoa gostava. Eu tô triste, saiu o participante da Fazenda, eu vou morrer. Será que não tem uma coisa assim de tipo, que é essa felicidade que toda hora a galera não tem mais, sabe? Tipo, cancela a série, não tem felicidade. É que assim, a felicidade, ela anda junto com a tristeza, né? Então a gente vive mais momento triste do que momento feliz. É que assim... Será que a gente vive mais momentos Será? felizes do que felizes? Eu acho que a gente perdeu a mão em conseguir sentir episódios de felicidade na nossa vida. Você acha que não dá mais? Não, eu acho que dá, só que a gente perdeu a mão. De sentir, você fala. É que assim, eu acho que a gente foi entrando num vórtice aí, num loop infinito, de só cultivar desgraça mesmo. É real, eu concordo com o Fred. Eu acho que a gente parou de ter essa percepção daquilo que nos traz alegria. Pode ser. Tipo assim, no caso da gente não tá mais sabendo enxergar a felicidade. Isso. Tipo isso. Cara, mas eu acho que pode ser, velho, porque olha só, eu lembro que tinha até um meme, né? Chorando até 2020. Vocês lembram desse negócio? Aham. Chorando até 2020, aí a gente teve 2019, que foi uma desgraça do início ao fim. E aí a gente diz, não tem como piorar. E aí agora 2020 é o pior ano de todos os tempos. Vocês já notaram que todo ano é o pior ano de todos os tempos? Pois é. Nunca passou esse meme. Esse meme começou e nunca acabou. Sei lá. Eu não sei se eu concordo com isso também. Não, eu não concordo. Eu tô trazendo isso pra cima pra dizer assim, ó. Já notaram como, tipo... E eu acho que isso vai muito com o que tu falou, né? A gente tem a tendência de colocar, tipo, as coisas ruins... muito maiores do que as coisas boas que acontecem na nossa vida. Então eu acho que de uma maneira indireta, talvez até subjetiva, talvez autodepreciativa, a gente meio que não quer encontrar felicidade. Será que é meio por esse lado, assim, a gente... Eu não sei, pra mim, pelo menos, a felicidade que a gente idealiza, ela é aquela felicidade de morar na nuvem e não fazer nada, sabe? Tipo, a minha vida é plena porque eu não faço nada, eu só fico apreciando as coisas, entende? Tipo Dragon Ball, assim. É! Não, é real, Goku. parece. É o Goku. É o Goku, tá ligado? Nuvem voadora! As pessoas querem ficar aí sem fazer nada, com a vida toda boa, olhando o pôr do sol, sei lá, numa praia. Entende essas coisas? Camila, você quer ficar numa praia, de boa, sem fazer nada?
Oh, eu não quero, sabe por quê? Eu acho que se você acha que ficar de boa na praia é sinônimo de felicidade, é porque nunca entrou areia lá naquelas partes onde o sol não bate, cara. Que pra mim isso não é felicidade. A testa, né, gente? A testa. Até ouvido. Não é. Oh, mas você sabe o que eu tava pensando que vocês estavam falando? Eu posso estar falando muita besteira agora, eu não sei. Que eu acho que a gente tem uma tendência a cultivar coisas ruins, porque coisas ruins dá ibope. Porque imagina assim, você vai lá, você vai conversar lá no almoço de família. Quando você fala uma coisa boa, passei na faculdade, nossa, legal, não fez mais que a sua obrigação. Então, mas você viu o fulano que tá doente? Nossa, o fulano morreu. Nossa, o outro perdeu o emprego. Nossa, o outro largou da mulher. Sabe, tipo, parece que quando a gente tem coisa ruim, parece que dá mais ibope. As pessoas gostam de conversar e gostam de saber. E aí Querem saber mais, né? Querem saber mais. E parece que a gente vai cultivando isso. Então, quanto mais coisa ruim tiver na minha vida, é melhor. Porque eu vou ter mais atenção, as pessoas vão querer conversar comigo. Sabe? A impressão que eu tenho é essa. Cara, eu acho louco porque assim, hoje eu tava lendo o Livro dos Espíritos, que é um livro que eu leio todos os dias, não é só pra gravação do Spiritcast. E aí eu revisitei uma questão, que é a questão 920. O Kardec vai perguntar se o homem pode ter uma felicidade completa. Cara, e é muito triste essa resposta. É triste Porque mesmo. é não, cara. E aí eu fico, sabe? Ele é taxativo, não. Saca? Diz, não, é prova e expiação, amigo. Eu já ouvi, parentes meus já chegaram e disseram, porque o espírita gosta de sofrer, né? O espírita não acredita que a gente pode ser feliz, o espírita não sei o quê. É meio deprê, né? Porque não dá pra dizer que não é, sabe? Mas eu acho que é muito do que a gente entende como felicidade, né? Porque a gente precisa, eu acho que a gente precisa ter essa conversa, a gente precisa entender, as pessoas precisam chegar nessa conversa. O que é felicidade de fato? Né? É o que aí você tava falando no começo. O que é felicidade? Eu estar lá na praia, eu estar com a vida perfeita. O que é essa felicidade? Porque fatalmente, se a gente não entender quando a questão vem falar que a gente não consegue ser feliz, quer dizer, então eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por penas e um monte de coisa aqui, e eu jamais vou ser feliz. Então eu preciso de fato entender o que é essa felicidade. É uma felicidade do mundo, é uma felicidade material, é uma felicidade que eu vou conquistar aqui, ou é algo além disso? Porque senão a gente cai nesse sofrimento de falar, então eu nunca vou ser feliz, então a vida é uma porcaria e vamos todo mundo sofrer junto. É ruim, né, gente? Eu acho que assim, eu sei que vários programas, vários materiais vão dizer assim, não, o mundo é bom, a gente tem que olhar pro lado. Mas a verdade é que o sentimento que a gente tem pelo mundo é geralmente um sentimento de que tá ruim a coisa. E não que esteja de verdade, né? O Rossandro até tem eu lembro de um trabalho dele que ele trouxe. Olha, agora eu vou super pseudociência, né? Teve um trabalho do Rossandro que ele falou de um livro que eu não lembro o autor. Nossa. Que é sobre... Eu vou botar nos comentários esse nome do livro. Mas era um livro que eu até usei numa palestra, na época que eu lembrava que livro era. Só tá piorando. Que assim, o cara tava trazendo razões pra gente acreditar que o mundo tá melhorando. E aí ele pegava um monte de estatística, um livro grosso pra caramba, com várias coisas do tipo assim, taxa de natalidade, morte por doença, morte por violência. E aí a gente vê que assim, é inegável, se a gente olhar os fatos, que o mundo está melhor. Só que a gente não sente isso. Sabe, eu pelo menos, não sei como é que é com vocês, mas eu tenho que ficar me lembrando toda hora, eu tenho que ficar, sabe, lembrando assim, não, tá melhor. Porque é massivo esse número de notícias e de informações, a gente é abarrotado de coisas ruins que acontecem todo dia, cara. Então, mas eu acho que isso se dá muito ao que a Camila falou. A notícia ruim, ela dá ibope. E o que a gente tem hoje em dia na nossa vida? O que a gente mais tem é rede social, notícia, então informação segundo a segundo. E tudo o que a gente consome, que é o que a mídia coloca pra gente, são informações ruins. É destruição de um monte de coisa, é morte, é doença, enfim. O Henrique falou sobre palestras. Eu tenho uma palestra que no começo dela eu pergunto, levanta a mão quem é que viu só uma notícia boa a semana inteira. Cara, eu já fiz essa palestra várias vezes, em todas as vezes, desde casa pequena a casa grande, eu nunca vi mais do que 10 pessoas levantarem a mão. É isso, entendeu? Se a gente não correr atrás,
se a gente não buscar essa informação boa, se a gente não for atrás de locais que dão essa informação que seja gostosa, construtiva pra gente absorver, mas não tem mesmo, porque o que tá aí em todo lugar pra gente é notícia ruim. É engraçado isso, né? Tô pensando aqui. Como a gente se engana, né? Como a gente se engana? Porque é real isso. Porque imagina, a Isa tá falando um negócio que acontece todos os dias, a todo momento. A gente é bombardeado de notícia ruim e parece que quanto mais notícia ruim a gente recebe, melhor. Né? Então a gente assiste os 400 mil jornais que tem durante o dia, vê as redes sociais dos jornais, de notícias, vê um negócio no WhatsApp, passa pro outro e vai divulgando isso. Só que ao mesmo tempo, a nossa rede social, a gente usa ela pra divulgar uma felicidade que muitas vezes não é uma felicidade real, né? Fiquei pensando nisso agora, que a gente faz os dois movimentos. Enquanto a gente se abastece de notícia ruim, de coisa ruim, a gente começa a fazer um movimento nas redes sociais de postar uma felicidade que talvez, não sei, talvez aquelas fotinhos felizes, a família feliz, as amizades felizes, o namoro perfeito, o casamento pra mim, perfeito. Só reforça a fuga do ser humano. Exatamente, é uma fuga, né? Porque não tem como, pelo menos na minha cabeça, você se abastecer de coisas ruins o dia todo, de notícias ruins, e postar que a vida tá ótima, tá sensacional. É muito contraditório isso. Por isso que a gente tem que entender de fato o que é felicidade. Eu vejo assim, tipo, a gente tem que entender como é que o mundo funciona, né? Eu concordo muito com isso que você falou, Camila, porque no fim a gente faz uma curadoria da nossa vida na rede social, né? Então, tem até um texto antigo, não sei se vocês já leram, ele é muito, muito famoso, é de 2013, se eu não me engano, ou de 2003, que chama assim, Por que os jovens profissionais da geração Y estão infelizes? E ele é um texto que fala sobre isso, sobre assim, como a gente coloca a expectativa e aí a gente é bombardeado na rede social porque a gente vê o melhor mundo da outra pessoa. Sim. E aí a gente acha que a gente tá muito embaixo. Sim. Só que na verdade a gente tá meio que todo mundo no mesmo rolê, assim. E eu acho que isso, uma coisa que eu tento fazer, assim, ó, é tentar entender os movimentos que estão acontecendo no mundo. Então, por exemplo, eu não acho que é interessante a gente fugir das notícias ruins. Eu até falei isso num programa. Tinha porque você fica alienado, né? Exato. E isso é perigoso. Ficar alienado é perigosíssimo, porque você não sabe lidar com o que acontece no mundo. Então, hoje eu tava assistindo um Papo de Segunda com o Porchat, com o Emicida lá, da GNT, e eles estavam falando sobre gatilho. E tava falando que assim, tipo, existe o gatilho, né? E assim, a gente não pode usar isso como subterfúgio pra gente fugir da realidade. Exatamente. Senão a gente vive num mundo paralelo onde nada existe. Então, por exemplo, tava acontecendo o coronavírus agora. Vou parar de assistir o jornal. A gente não pode parar de assistir o jornal, senão a gente acha que não tá acontecendo nada. Exato. Agora, a gente também não pode assistir todos os jornais e ficar completamente louco, com o chapéu metálico na cabeça, esperando os aliens vir buscar a gente, porque o mundo acabou, saca? Então, eu acho que esse balanço, ele poderia ser muito melhor feito se a gente entendesse. Não, é que assim, eu tento fazer esse movimento, não criar expectativa de nada. Sêneca. É mais ou menos um pensamento estoicista aí. Mas é muito difícil, cara. Eu não sei de onde surgiu esse negócio que a gente tem de sempre esperar um comportamento do outro. Ou esperar que as coisas aconteçam fora da gente, né? Então, e a partir do momento que eu tenho essa postura de esperar alguma coisa... E assim, tô falando falando do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da Camila, do Henrico, da Isa. A partir do momento que eu espero um comportamento de alguém, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu acho assim, faça o que tem que ser feito... E não crie comportamentos, ilusões de pessoas, de comportamento de pessoas e nem de movimentos maiores, sabe? Eu sou muito da ideia de Jesus no sentido assim, ó. Faça o reino de Deus dentro de você. O outro que se vire. Tipo assim, se ele tem um comportamento que pra você te desagrada, até porque você criou uma expectativa no comportamento dele, tente lidar com isso, mas entenda que ele é ele e ele vai trilhar o caminho dele com os problemas dele. Você faz a sua parte e dentro das suas possibilidades você tenta mudar aquilo que você consegue. Porque senão, não dá, cara, a gente fica maluco, a gente vê a vida do outro, o cara tá bem,
E aí você fala, como assim que o cara tá bem? Ele tinha que estar uma bosta, ele tinha que estar afundado nas drogas e se matando aos 27 anos. Não pode. Isso que o Fred falou é justamente o que eu ia falar. A gente De nada. A gente tem a tendência a olhar pro outro que naquele momento postou uma foto de uma situação que está, na nossa visão, melhor do que a gente, e a gente tem o quê? Inveja. Porque naquele momento, Isso. sei lá, por exemplo, numa segunda-feira a pessoa tá numa praia. Não, nem precisa, Isa. Segunda-feira, 10 horas da manhã, a pessoa tá caminhando. Nossa, é verdade. Cara, sim. Como assim? Não. Eu fico pensando isso das pessoas que eu vejo caminhando na hora que eu vou pro trabalho, que é às 7 horas da manhã. E eu fico pensando, poxa, essa pessoa deve começar a trabalhar, sei lá, às 9, às 10, não vai trabalhar hoje. Entendeu? Porque se ela tá aqui caminhando, ela não vai trabalhar. E não... Você não vai trabalhar não, meu irmão? A gente não deveria ter esse tipo de pensamento, porque em determinado momento, sei lá, por exemplo, vai que essa pessoa trabalha de madrugada. Mano, de madrugada você tá tem várias dormindo. De madrugada você tá dormindo, cara. Não é pra ter inveja dos outros, é pra pensar que aquilo que a pessoa postou é aquela realidade dela naquele momento. Não é a realidade dela toda hora. É porque é esse o sentido de felicidade que eu tava tentando falar no começo. As pessoas acham que estar feliz é aquela plenitude feliz eterna. E não é assim que funciona. Porque a gente jamais saberia o que é felicidade se a gente não soubesse o que é a tristeza, o caos, entendeu? A gente precisa ter esses momentos contrários pra conseguir entender o que é a felicidade. E não, a gente acha que felicidade é ficar ali, como eu falei, ou não, né? Porque a Camila não concordou. Ficar ali deitadinho na praia. Vendo sol o dia inteiro sem fazer nada. E é isso. Ou ter coisas, né? Não, exatamente isso. Acumular coisas, ter coisas. Cara, é isso. Eu acho que é uma grande coisa que nos traz essa tristeza, né? E eu nem vou dizer que nos traz essa tristeza, porque eu vou estar dizendo que a tristeza é alguma coisa. Que nos tira a felicidade. Que eu acho mais bonito da gente pensar. É um eufemismo aí. É porque a gente tem essa... porque é um comportamento meio de antítese, né? A gente tem o feliz e o triste. Então, eu acho que assim, uma coisa é a gente entender que essa felicidade não está em algumas coisas que a gente acha que está. Sim. Não, e aí tem aqueles exemplos clássicos que a gente diz assim, não, o cara que a gente olha na televisão, não, porque o artista da novela tá feliz. A gente não sabe. Provavelmente não. O cantor não sei o que tá feliz. Sim. Gente, Padre Marcelo Rossi, vocês viram ele? Vocês lembram dele antigamente? Sim. E vocês lembram quando ele caiu em depressão? O cara ficou irreconhecível. Sim. E você dizia, mano, ele é padre. Que preocupação tem um padre? O cara é amado por multidões, o cara faz show, o cara faz o que. E aí você pega tipo os exemplos assim, agora eu tava vendo a conversa do Andrezão com o Fábio de Mello. Andrezão, né, gente? Pô. Andrezão, virou íntimo, cara. Muito amigo. Se situa, Você manda corrente pra ele? Se organiza. Vamos marcar um Futibas depois, Andrezão. Fala Futibas. E aí eu tava vendo tipo a conversa deles e aí o Padre Fábio de Mello, cara, Padre Gato. Padre Gato. Cara, falando assim, eu cheguei num ponto que eu precisava ter um ônibus, eu precisava ter não sei o que, eu precisava ter isso, eu precisava ter aquilo. Senão eu achava que eu não ia ser feliz. E era isso que trazia minha infelicidade. Aí eu fiquei tipo, caraca, mano. E a gente fica pensando assim, se eu conseguisse viajar pra Paris, eu ia ser feliz. Não ia, pô. Você ia ser um cara que foi pra... Ia ser da hora, ia ser massa, sabe? Mas não é isso. Eu acho que a felicidade não tá aí, saca? E é meio estranho falar sobre isso, porque sempre parece que a gente tá sendo hipócrita, né? E é porque a gente tá mesmo. A gente tá. Porque a gente nem acredita nisso. A gente não acredita. Hipócrita. Não, a gente acredita. Eu acho que a gente acredita. A gente só não consegue fazer. Eu acho que eu volto a dizer isso. Eu acho que a gente não sabe de fato o que é felicidade. Porque a gente deposita a nossa felicidade, o estado emocional, estar feliz, em outras pessoas. A gente deposita nossa felicidade no que os outros vão falar, no que os outros vão pensar, no que os outros vão fazer. As redes sociais estão aí pra mostrar pra gente, então quanto mais like, mais compartilhamento, mais comentário, quanto mais a gente tem do outro, mais a gente fica feliz. Porque a gente deposita isso no outro. Quando a gente não deposita no outro, a gente deposita nas coisas.
Então, quando eu for viajar, quando eu trocar de carro, quando eu ter uma casa, quando eu ter não sei o quê. E eu acho que a gente se descolou tanto da realidade, cara, eu tô falando isso assim, pensando muito na minha vida, de verdade, que a gente não consegue, e eu tô falando da gente mesmo, todos nós, a gente não consegue olhar nossa vida e entender que a gente tem muita coisa e que a gente deveria ser grato e ser feliz por muita coisa, apesar dos pesares. Apesar de todas as dificuldades e apesar da pergunta lá, questão 920, falar que a felicidade não é desse mundo, embora a gente entenda que a felicidade real, verdadeira, a gente não vai alcançar aqui, cara, a gente tem muita coisa a ser grato. E a gente descola tanto da realidade, a gente vive tão focado no nosso mundinho de que eu não consegui comer o que eu queria hoje, ou de que eu não consegui a crush que eu queria, eu não consegui comprar o carro da hora, o tênis de marca, que a gente esquece que lá fora, abriu a porta da nossa casa, tem muita gente passando uns perrengues que a gente não aguentaria meia hora. Esse é um movimento que eu faço questão de falar. Assim, às vezes eu tenho essa postura de falar assim, meu irmão, no sentido assim, não seja um babaca, é nessa ideia que a Camila fala. É conseguir ter o culhão e a pachorra de olhar pra fora. E assim, a gente é muito privilegiado, a gente não tem que reclamar de nada. Se você está escutando esse episódio do Spiritcast, você não pode reclamar de nada. Primeiro, porque você já tem internet. Pronto. E a gente fala assim, você tem internet, não sei o que. Cara, tem uma boa porcentagem, eu não sei o número, mas tem uma porcentagem absurda. Sim. Quando você vê a estatística, você fica impressionado de gente que não tem internet no Brasil. Aqui no Brasil. Não tem nada contra você, tá? Mas pegue esses momentos e tenha gratidão, que nem a Camila falou. E olhe, e tenha coragem. Porque quando você faz um movimento e fala assim, nossa, eu sou um bosta mesmo, é desconfortável. Quando você começa a reclamar e vê que eu tenho outra pessoa que passa fome. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é aquela pergunta que Kardec faz assim, o que a gente deve entender por lei natural? Aí os Espíritos respondem, lei natural são as leis divinas e tal. E num determinado ponto ali da resposta, eles falam que o homem é feliz quando se aproxima da lei e é infeliz quando se afasta da lei. Sim. Eu penso nessa pergunta todo santo dia, porque é uma pergunta que eu fico pensando, assim, eu sei que tá escrito lá no Livro dos Espíritos as leis divinas, mas é conseguir viver essa aproximação com a lei. Sim. E eu fico, será que... Como é que é viver perto da lei divina? Como é que é se afastar da lei divina? É muito difícil esse movimento. Louco, né? É louco, porque você fica, o que é a lei? Lei de adoração, tá, beleza. Faço minha prece, beleza. Mas o que é realmente viver isso? Sentir aqui. E aí eu acho que cai naquilo que a Camila falou, que a gente não sabe ainda o que é uma felicidade real, assim, aquela prometida por Jesus, quando ele fala que a felicidade não é deste mundo. É muito doido isso. Eu acho que assim, claro que a gente tá falando esses negócios, mas não é por maldade. Eu acho interessante a gente colocar isso também, porque assim, às vezes a gente fala assim, você tem que ser grato, você tem que ser grato. Só que assim, o Spiritcast não é seu pai, né? Isso aí eu imagino que os nossos ouvintes já sabem. Mas a gente não tá falando que você tem que se sentir grato como se fosse uma obrigação. É porque é mais fácil, cara. Sim. É porque isso facilita a sua vida. Porque assim, o problema é que se você não é grato, se você não entende o seu privilégio, se você não vê, às vezes você fica triste e você não sabe nem por que você tá triste. Tem um filme muito famoso que chama Da Natureza Selvagem, não sei se vocês já viram. Do menino que ele quer largar tudo e ele quer morar na natureza. E assim, é uma versão super glamourizada da natureza. E aí tem muita gente que vai morar na natureza e não gosta e fica triste. E aí o cara volta dizendo, a natureza não sei o que. Sim, amigo, mas é porque é uma versão glamourizada. A gente tem glamourizações de coisa. Então às vezes a gente pensa, sei lá, se eu fosse vegetariano eu seria feliz. Não necessariamente. Se eu tivesse lixo zero. Não necessariamente, não é isso. Você tem que entender que a felicidade, ela não vem de ações, assim. Ela não é uma coisa que tá ligada... externa, é externo. É por isso que é estranho da gente falar sobre isso. Porque a gente não entende, né, cara? Eu acho que é um movimento fundamental que as pessoas precisam ver as dificuldades que as outras pessoas passam. E assim, eu bato forte nessa tecla, principalmente quem é adolescente. Especialmente quem é adolescente. Que está construindo o seu caráter. Criança e adolescente. Então o pessoal da mocidade espírita aí que tá escutando a gente, dos dirigentes da casa espírita, pega esses guri, né? É guri que fala aí, né? Esses piá, esses moleque, e leva, cara, pra ver a mulher que não tem o que comer, cara. Não era você que falava que o Chico falou que quem vê a desgraça do outro não tem tempo pra sofrer? Não é um negócio assim? Acho que é uma frase que ele falava assim, quem sofre mais é aquele que tem mais tempo pra si. Que fica voltado no mundo dele ali, né? E não consegue olhar, velho, não consegue olhar os outros.
Não que eu faça isso, tá, gente? É que eu sou hipócrita, Não, esse programa é uma reflexão, assim, é uns tapas na cara que nós tá tomando dos É pra mentores gente. aqui. É pra A gente tá gente, falando é pra pra gente. não tem- E assim, gente, eu vou falar um negócio. Isso não quer dizer que você não vai sofrer. Isso não quer dizer que você não tem perrengue na sua vida. Ninguém tá dizendo isso, tá? Ninguém tá dizendo que o que você passa não é importante. Eu acho que é válido a gente conversar sobre isso. Ninguém tá falando que o teu perrengue não é válido, que a tua dor não é válida. Não é isso. Só que eu acho que o sofrimento, meu querido, vai bater na porta todos os dias. Todos os dias. Aconteceu um negócio essa semana. 7 horas da manhã eu tô dando aula. E assim, meus alunos não tem nada a ver com meus perrengues. Então eu tento tratar eles da melhor forma possível, eu tô sempre alegre, sempre animada. Eles olham pra minha cara e falam, Camila, é 7 horas da manhã, segunda-feira. Tipo assim, por que você tá feliz? Por que você tá animada? Eu acho difícil de acreditar, Camila animada. Mano, 7 é verdade, eu mostro as gravações pra você. Mas beleza. Olha. Eu mostro, eu tenho prova, que agora é tudo gravado, né? Eu tenho prova. Mas eu falo pra eles assim, primeiro, vocês não têm nada a ver com o que eu tô passando. Se eu tô mal, se eu não tô. A minha obrigação é fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Outra coisa, eu tenho 2 caminhos pra seguir. A tristeza, o sofrimento, a vontade de ficar na cama vai vir todos os dias. Todos os dias eu coloco meu despertador lá no soneca. Eu tenho 2 posturas. Ou abraçar isso aí, deitar em posição fetal e chorar. Ou levantar e falar, mano, eu tenho um trabalho, eu tenho comida, eu tenho uma casa, eu tenho saúde e bora pra frente. Bora pra frente que o resto vem, sabe? Então, Pra cima deles. pra cima deles, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa postura. O sofrimento vai vir. Só que eu preciso tentar lidar com isso da melhor forma que eu conseguir. E se eu não consigo sozinha, chama ajuda, chama alguém e vamos junto. Eu vou fazer um comentário rápido aqui, porque eu falei da questão 920 e ela tem uma segunda parte na resposta. Pra mim foi um negócio muito importante, que Kardec vai perguntar então se a gente pode viver a felicidade completa. Os espíritos vão dizer que não, que a vida foi dada como prova e expiação. Só que aí eles terminam dizendo assim, ó: mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Cara, isso é bonito de ouvir, porque isso diz assim, ó, vai ser complicado. Eu gosto de usar exemplo de sala de aula. Gente, estudar, tem 2 professores aqui que vão me destruir, mas assim, ó, estudar dá trabalho, cara. É chato, Não, né? mas dá mesmo. Ler, dá relaxa, trabalho, dá não é mesmo. legal, assim, às vezes não vai ser. Só que assim, você tem o poder dentro de você de transformar os seus 12 anos de escola, de ensino fundamental e médio, numa experiência pelo menos agradável. Você consegue facilitar a sua vida para você não passar perrengue, para você não passar trabalho. E eu penso muito isso na vida, tipo, em nenhum momento do Livro dos Espíritos, ou do Céu e Inferno, que fala bastante sobre isso, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, o cara vai dizer assim, ó: a vida é de boas, relaxa, é suave, é um mergulho numa piscina de gelatina. Não é, mano. Até porque um mergulho numa piscina de gelatina é uma coisa bem nojenta, se você parar pra pensar. Agora, você consegue transformar, se você ressignificar. Aí é que tá, né? Às vezes a gente fala isso e aí a pessoa já vai dizer: ah, mas e os casos de doença mental e não sei o quê. Não, beleza, a gente sabe que existe. A gente não tá negando, a gente não tá dizendo que nada. Mas assim, ó, eu diria que pelo menos metade do que eu sofro é causado pelas escolhas que eu faço. Porque, eu tô falando aqui muito bonito, né? Ó, você tem que ser e ressignificar a sua felicidade. Nem eu não consigo fazer isso, mano. É saca? difícil, cara. A gente não consegue. Então, assim, a gente tá falando aqui pra ver se você consegue. A minha esperança é que você que tá ouvindo consiga. De verdade. A minha esperança é que você ouça e diga assim, ó: pá, Tá é aí. isso mesmo, tá aí. E se você conseguir, depois você me ensina, velho. Ensina a gente. A hora que a gente tá passando por um momento ruim, é a mesma coisa que a gente tava falando antes. Parece que todo ano é o pior ano. Mas por quê? Porque a gente tá vivendo aquilo naquele momento. E a hora que a gente tá no meio daquele sofrimento, daquele caos, é óbvio que a gente vai achar que aquilo é a pior coisa que a gente já passou pela nossa vida. E eu falo isso porque eu já falei várias vezes isso aqui em diversos programas. Eu já tive momentos... Ela tem que história, hein? que eu não tinha vontade de viver, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de fazer nada. E, no entanto, eu consegui sair disso e hoje eu olho pra trás e às vezes quando eu me vejo, sei lá, tive uma crise de ansiedade no meio do trabalho e, gente, foi um negócio assim que eu achei que eu ia morrer naquele momento. Então, todo momento que a gente tá passando por uma dificuldade, parece que é o pior momento. Então, nenhum de nós aqui tem a receita perfeita. Nenhum de nós aqui vai virar pra alguém que tá sofrendo e vai falar assim: olha, faz isso, isso e aquilo que vai te melhorar. Não! O que a gente tá falando aqui
são coisas, experiências que a gente vivenciou, são coisas que fizeram bem pra gente, nos auxiliaram e que talvez possa auxiliar alguém. Tem muita gente que aprende só ouvindo. Então, é o que o Henrique falou. Cara, se você conseguir ser muito feliz só com o que a gente tá falando, conseguir observar e começar a prestar atenção nessas coisas que são bonitas na vida, cara, show! Que da hora. Que da hora! Porque eu, pelo menos, eu não consegui fazer isso só ouvindo as pessoas. Eu tive que vivenciar, tive que sofrer, tive que chegar no fundo do poço pra conseguir observar isso. E hoje, ainda é um sacrifício eu olhar pra minha vida e pensar, Deus, muito obrigada, eu sou muito grata por tudo que eu tenho, por todas as pessoas que estão ao meu redor. Todas essas coisas que eu fico agradecendo, às vezes eu agradeço por, sabe assim, porque eu tenho que agradecer, porque o sentimento que eu tenho é esse. Eu não posso ficar nessa vibe, eu tenho que agradecer alguma coisa. E aí, por mais que isso seja mecânico, eu faço, porque vai chegar uma hora que, cara, a coisa vai ficar muito feia. Então eu tenho que ter, pelo menos mecanicamente na minha mente, que não tá tão feio assim. As coisas estão bem, eu tô bem. Gente, hoje à tarde a gente colocou uma postagem lá no nosso Instagram perguntando o que faz as pessoas felizes. E a gente recebeu algumas respostas já. Ai, que legal. Lê aí. Eu acho interessante pra gente ver, assim, tipo, porque a gente tá falando aqui de uma felicidade, assim, constante, mas de uma felicidade real e tal, mas a gente tem alguns lampejos, alguns momentos não tão ruins, assim, digamos assim. E eu acho interessante a gente pensar também, tipo, o que a gente pode fazer pra sentir aquele quentinho quando a gente precisa, sabe? Aí a gente tem aqui algumas respostas, ó. A Lu Moira disse assim, estar com a família e amigos. Que é lá. Nossa, Que é real, velho, real. É real. Por exemplo, real. estar aqui é um momento de felicidade. Sim, É um momento de sim. felicidade. Pô, olha, pro dia que eu tive hoje, vou dizer pra vocês, esse aqui tá sendo meu ponto alto, assim. É o auge do auge. Hoje foi o auge. Eu falei hoje pra Larissa, a Larissa Mendonça e o Xandinho aqui de Franca, justamente isso. Eu falei, cara, tá muito difícil não ver ninguém, não conversar com ninguém, não poder abraçar as pessoas e tal, mas os momentos em que eu consigo conversar, nossa, pra mim é o auge do auge mesmo. Gasta o verbo. Nossa senhora. A Prica Espírita mandou assim, fotografar. Eu acho legal, tipo, a gente pensar assim que Legal. tem uns hábitos, assim, tem umas coisas que dão a felicidade. Eu, por exemplo, eu tenho violão aqui em casa. Eu não sou super tocador de violão, mas é uma coisa que me deixa tranquilo, assim, sabe? Então, às vezes, quando tá muito, eu pego o violão, dou uma tocada e eu vejo que não mudou nada em 15 minutos. Já dá uma tranquila, sabe? Já fico assim, ó. Realmente não era. Não era tudo isso, não era tudo. A Nath Pinfield mandou também, que nem a Lumoira, estar perto das pessoas que eu gosto. Estar perto é Perigoso, hein? engraçado. Coronavírus. É perigoso, gente. Não, o coronavírus não sumiu só porque você está cansado dele. É verdade. Vamos Só que eu lembrar. achei interessante porque ela colocou assim, estar perto das pessoas que eu gosto, coraçãozinho, e aí ela colocou um mas, tipo, ela postou de Ixi. novo, e colocou assim, brigadeiro, jogar vôlei, abraçar e qualquer tipo de gentileza também. Olha, brigadeiro, quem é top, cara. É verdade. Brigadeiro traz felicidade, sim. Instantâneo. É real. Instantâneo. É instantâneo, Inclusive, é verdade. biológico isso, tá? Não, mas, cara, eu acho que é interessante a gente ter essas coisas assim, ó, porque às vezes a gente fala, o que traz a verdadeira felicidade? Aí parece que já vai tocar uma N, assim, who can say? Aí diz, estar entre os seus amados, sentir Jesus em você. E tipo, não, mano, às vezes é brigadeiro, saca? Às vezes é tirar umas fotos, às vezes é ouvir uma música, tipo, para desse negócio. A gente romantiza muito o rolê. A gente romantiza. Tipo assim, estar junto da minha família. Será? Cara... Da minha família, eu acho que 50% das vezes é felicidade, 50% é briga. Desculpa aí, mãe, pai. Mas... Acho legal a gente falar isso aqui no Spiritcast porque a gente tem essa marca, né? Cara, é real. Às vezes o cara diz assim, estar entre os amigos é a coisa mais feliz. Cara, olha pra dentro. A gente tem uma amiga, né, Isa? A Prince. Ela disse assim, vou expor a Prince, exposed na Prince. Ela disse, nossa, eu tô muito feliz com essa quarentena que eu não preciso ver ninguém. Nossa, é verdade. É verdade. Cara, é autoconhecimento, saca? Agora, é claro que é aquela coisa que o Fred e a Camila estavam falando, né? É bom essa felicidade instantânea, a longo prazo ela faz um problema aí, tipo. Sim. Só que
cara, a gente vive um pouco meio que o momento, a gente não quer ser muito fora da realidade. Ó, o ápice da minha semana, eu vou dar um exposed de mim mesma. O ápice da minha semana é sexta-feira, quando o Fred vai trabalhar, que ele vai pra Zé Bonifácio, e eu fico sozinha. Então eu dou minhas aulas, e no intervalo que eu tenho, eu assisto filme adolescente. Então eu assisto Barraca do Beijo, eu assisto aquele da menina lá da dançarina imperfeita. Eu assisto mesmo. Mas é verdade, porque, tipo assim, é o tempo que eu tenho pra relaxar e não pensar em nada. Escapismo. É, escapismo, é pura fuga da realidade. Nossa, cara, isso é muito sério. No tempo que você tiver na tua vida, seja você mesmo, sem julgamento, sabe? Você curte assistir filme adolescente e isso vai te deixar feliz? Mano, parte pra essa, faça isso. Você curte, sei lá, comer chocolate escondido porque você vai ter que dividir com ninguém? Camila, você não come, não. Oi, Frederico, o que você tá me atacando? Não come brigadeiro escondido, não, hein? Eu vou fazer o exposed aqui também, mano. Eu escondia chocolate na minha casa pra não ter que dividir com ninguém, tá? Quando eu morava com a minha mãe. E Spiritcast ensinando a ser egoísta. Esse negócio aí de ter esse momento, a Camila sabe, e é real. Tô até, como que é? Exposed. Exposed. Todo mundo tem um exposed hoje. Não, eu tô com dificuldade de encontrar esses momentos. A minha cabeça, ultimamente, ela não descansa mais. E aí Isso é perigoso? É perigoso, eu sei. Então eu tenho que retomar os trilhos. Não perder a mão. Mas eu acho que é isso, né? Esse equilíbrio. Porque o espiritismo, ele tem uma definição de felicidade, né? Na questão 922, Kardec vai perguntar, tipo, tá, o que é essa felicidade terrestre que a gente tem? Cara, é um negócio tão simples. Ele diz assim, ó, pra vida material é a posse do necessário. Exato. E pra vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, tipo, eu acho que a chave da felicidade é assim, ó. É você não... Então, a gente tá falando que, esses momentos de escapismo, de não sei o quê. Cara, só não seja dominado por eles, saca? É aquela coisa, tipo assim, ó, não fica se segurando, sabe? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas também não vai virar escravo da parada. Se virar escravo da parada, amigo, não vai ajudar em nada. Aí você tá criando um problema pra você. Equilíbrio é tudo na vida, né, amores? E tranquilidade, né, gente? Se você tiver uma escolha... Olha, um negócio que facilitou a minha vida muito é que de uns anos pra cá eu decidi que assim, ó, se eu tiver a escolha entre me estressar e não me estressar, eu acho que isso que chama maturidade. Eu prefiro não me estressar. Como ele é maduro. Como eu sou maduro. E assim, gente, a gente tá falando de felicidade, a gente tá falando de ser grato, a gente tá falando de ter esses momentos. E do fundo do meu coração, você, pequeno gafanhoto que está ouvindo esse momento, se você não consegue fazer isso sozinho, porque aqui a gente tá falando da nossa vida diária, cotidiana, a gente não entrou na questão patológica, a gente não entrou na questão de uma depressão, de uma ansiedade. Então, cara, de verdade, se você não consegue falar... Spiritcast, concordo com tudo que vocês falaram, mas eu não consigo achar saída pra mim, eu não consigo fazer isso. Meu, busca ajuda. Busca ajuda, tipo, buscar ajuda não é fraqueza, é coragem. Sim. Fala, eu não consigo, eu quero e eu vou conseguir. E busca ajuda. Então, se você tá nessa situação, né, de uma depressão ou de outra coisa, ou mesmo não seja uma depressão, mas mesmo assim sozinho você tá com dificuldade, não se cale. Converse com as pessoas, a gente tá aqui, seus amigos, sua família. Tem muita gente que te ama, com certeza, eu falo isso assim, com certeza, não é possível. Você deve ser muito chato pra ninguém gostar de você, mas eu acho que você não é. Então você tem pessoas à sua volta, busque conversar, busque estar do lado dessas pessoas. E você que não passa por isso, mas que conhece alguém que tá passando por isso, esteja ali, esteja presente, esteja do lado dele. Gente, continuando então o nosso programa maravilhoso, a gente vai para as nossas indicações. O que você deixa para nós aí, pro pessoal que tá ouvindo, Isabela? Bom, já que o pessoal me zoou aqui em off, tá? Dizendo que eu tô seguindo a linha de indicar coisas que não tem nada a ver com o espiritismo, então eu vou continuar nessa, tá bom? Vou continuar nessa, porque assim, ó, assisti 2 documentários essa semana que me deixaram meio introspectiva. Então eu vou indicar pra vocês, porque eu achei eles muito bons. O primeiro, Como Mudar o Mundo, tá na Netflix, tá, gente? Conta a história da criação do Greenpeace. E, mano,
Que da hora. Eu chorei, me arrependi de ter assistido comendo, porque tem 2 cenas bem pesadas, mas o Fred e o Henrico disseram que tá tudo bem. Então, enfim, fica aí o comentário, vocês decidem o que vocês falam da vida de vocês. Vale a pena assistir, tem algumas coisas que fazem a gente ficar realmente reflexiva e é bom, né? Porque a gente precisa começar a olhar um pouco mais pra realidade, né? Parar de ficar vivendo essa vida romantizada, como o Fred falou. O segundo é o dilema das redes. Eu sei que tá em alta, tá todo mundo falando sobre, mas de fato também me deixou bem reflexiva sobre as bolhas sociais, digitais que a gente vive, então vale a pena vocês assistirem, é muito bom. Eu vou indicar pra vocês, já que a gente tá falando sobre felicidade hoje, primeiro um filme que não tem nada de espírita. Primeiro filme que não é espírita. Eu gosto muito de cinema, gente, e eu tenho uma paixão, apesar de eu não gostar de filme de terror, eu gosto muito de filme de zumbi. Olha só, quem diria, né? E saiu um filme novo na Netflix chamado #Alive, que ele é um filme de zumbi, tá? Se você não gosta da temática, se você não gosta de passar nervosinho, não assiste. Só ele não é um filme vejo. de zumbi padrão, cheio de clichê de filme de zumbi. Mas o que eu acho interessante é que os filmes de zumbi, desde o Romero, lá na década de 70, eles sempre passam uma mensagem muito importante. E essa mensagem que esse filme específico passa, que é uma mensagem de... Eu não vou falar pra não dar spoiler, mas eu acho que ela se conecta muito com o que a gente tá passando agora. Nessa coisa de pandemia, essa coisa da gente observar as distâncias, os abismos sociais que a gente tá passando. E esse filme, ele é meio viajadão, tá? Ele não é muito cabeça, assim, mas ele tem umas sacadas bem interessantes e eu acho que ele é bem contemporâneo. Ele é um filme bem contemporâneo, assim, ele fala muito da realidade atual. Então, pra quem gosta de filme de zumbi, eu acho que vai curtir esse filme. E a minha segunda indicação é um grupo de arte espírita. Olha só que loucura, eu fazendo... Nossa, de arte espírita! Não acredito! No auge. Eu achei vivi pra da ver hora. isso! O pior é que é porque eu achei da hora. Pra quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de indicar arte, mas é o Grupo.Terráqueos, que alguém mandou pra gente no Spiritcast Brasil, lá no Instagram, e aí eu fui ouvir a música dos caras, e é tipo um rap. Cara, é super legal. Que da hora. É bom mesmo, bem feitinho. Rap? Da hora. Então fica aí pros meninos que estão começando agora, aí, Grupo.Terráqueos. Confira lá o trabalho deles, é bem legal. A minha indicação são 2 indicações que não tem Não sou espírita. nada a ver com espiritismo. Não é que tem nada a ver, tem, porque de alguma forma a gente ajuda a humanidade como um todo. Um livro bem fininho pra quem é pai, pra quem é mãe, pra quem tem irmão, quem quer saber do assunto. É um livro chamado O Cérebro da Criança. Ele fala um pouquinho sobre criação, né, de filhos, numa ótica de tentar melhorar o desenvolvimento infantil. Então, inclusive, recomendo para evangelizador, dirigente de mocidade, pai, mãe, enfim. É muito bom para tentar entender um pouco mais sobre o cérebro e como melhorar o desenvolvimento infantil aí. O outro foi um que eu descobri hoje. Como eu ia caminhando numa pegada aí de clinicar, eu descobri hoje um perfil chamado Instituto Farol. É muito bacana esse instituto, ele é de Santa Catarina, acho que Florianópolis, se eu não me engano. E eles trabalham com crianças autistas. E agora eles estão expandindo o trabalho deles para levar instrução para famílias vulneráveis, para tentar ajudar na criação de seus filhos que têm autismo ou algum tipo de atraso na linguagem, atraso no desenvolvimento, enfim. É bem bacana. Quem quiser saber, entra lá no Instagram, @Instituto Farol. E aí lá você vai ter o link do site, você clica no site deles, aí você vai descobrir o trampo deles. Muito bacana. Eu vou indicar uma série que eu não dei nada pra ela no começo. Eu achei que ia ser ruim, mas eu, como uma boa brasileira que não desiste, continuei assistindo, que é Brooklyn Nine-Nine. É bom, hein? Que é muito boa. Tem uns Exato. alívio cômicos se você quiser ir ficar na sua vida, uns escapismos. É muito bom, mas trabalha questões muito interessantes de representatividade, de direitos, de amizade. Eu achei muito da hora. É muito legal mesmo. Então fica aí minha dica de vida. Acariciados por essas sugestões, nós vamos dar continuidade no nosso programa, porque hoje voltaremos a ler comentários de ouvintes. Aê!
E o primeiro comentário que eu vou ler é um comentário bem antigo, lá do dia 14 de Achei julho que fosse do ano passado. do ano passado. Nossa, de 14 de Ano que vem julho? vai dar, hein? O arroba dele é bambu016. Troca esse nome, amigo. Troca esse nome. Ou, não dá pra botar fé nessas pessoas que põem... Porra, Ô Caio, ó, Caio, pelo amor de Deus, hein. Boa tarde. Comecei há 2 episódios. Parabéns pelo programa. Força. Nossa, força. Ou seja, vai vir muita porrada. Obrigado, irmão, é nóis. Ele ouviu 2? Ele ouviu 2 episódios dia 14 de julho. O que que era? Eu acho que era Ah, do então é Adilson. por isso. Ele desejou... Das mulheres. Não foi das mulheres? Não, das mulheres foi em maio. Mas será que ele não assistiu 2 episódios, tipo, do começo? É, Por isso que ele tá desejando força. Olha o tanto de pedrada que nós já tomamos no meio do verdade. caminho. foi isso. Verdade. A gente recebeu uma mensagem da Natália Piexarca, que é lá do Espirituosos. Rapaz. O arroba da Natália é Natália_Piexarca, com Z e K. E ela mandou assim, ó, Hey Spirit Cats. Finalmente muito estão bem. chamando a gente pelo nome certo, né? Demorou. Demorou pra pegar. Maravilhosas e maravilhosos. Aqui é a Nath do Espirituosos. Estou maratonando o Spiritcast Olha. e cheguei no episódio pós a live que vocês fizeram com a gente. E só gostaria de esclarecer que tem muita live nossa com dislike, então fiquem tranquilos, vocês não estão cancelados. Sensacional, muito boa. Tá ouvindo o movimento espírita? A gente não tá cancelado. Pelo contrário, sigam fazendo um trabalho que tá lindo e minha camisa de não seja babaca é P. Beijos. Ei, essa camiseta vai Perdeu, rolar. perdeu um pouco a força, a camisa não seja um babaca, né? Não, vai voltar. Vamos voltar com tudo, pô. Com essa ideia Eu aí. acho que tinha que ter. Ano que vem aqui, ó. Batendo na porta. Quem quiser. O parceiro da Natália mandou também mensagem lá do Espirituoso, o Diego Brito. O arroba do Diego é Diego Brito DBM e ele mandou Aldo. Então, gente, manda Aldo. Manda algo. Manda Aldo. Gostamos de Aldo, viu? Fala galera do Spiritcast, aqui é o Diego Brito do Espirituosos e eu, como osasquense, em nome de toda a comunidade de Osasco, eu queria manifestar a minha nota de repúdio ao cachorro-quente sem purê. Não. Se vocês derem um Google, vocês vão ver que Osasco é a capital do cachorro-quente. E não Adorei. existe isso de cachorro-quente sem purê. Fora isso, o cast de vocês continua sensacional. Valeu, sigam firme todo dia 13h30 que a gente fica esperando pelo conteúdo que vocês trazem pra gente. Um abraço. Adorei! Mano, muito bom! Diego, obrigada! Diego, obrigada, Diego! Você Deixa eu foi explicar, incrível, Diego. obrigada! Não precisa de nota de repúdio, porque não é cachorro-quente. Eu chamei o Diego pra vir aqui em casa. Ô, Diego, você não vai vir. Tá, Diego, olha. Não vai vir, Diego. Não, Não, pode vir aqui em casa, Diego, só que não vai ter purê de... inclusive, se ele vier, vai ser Diego, na cachorro minha quente casa sem tem purê. purê de batata com cachorro quente. Eu gostaria Pode de vir. falar algo. Ixi, a Canela vai falar. Diego. Ih. Eu elegantemente concordo em discordar com você. Alguém aprendeu. Ó o Andrezão aí! Ó o Andrezão! Gente, e a última mensagem que a gente vai ler hoje é da Mariana. O arroba dela é Mari_Frejuelo, com 2 L's. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mariana e sou daqui de Franca. Conterrânea! Conterrâneo, Tô já tá achando que é passando aqui. conterrâneo dos outros já. Ih, mas tá Tô muito passando saidinho. aqui só pra agradecer vocês. Desde sempre estou na doutrina e nunca me senti tão acolhida como me sinto ao escutar o Spiritcast. Enfim, muito obrigada mesmo. Coraçãozinho. Má, vem aqui em casa! Eu vou Isa, passar o não endereço pras pessoas. Vem aqui em casa, Isa. vamos conversar. A Isa passando o endereço pras pessoas, né? Droga. Acontece alguma Passa aí coisa. ao vivo, passa aí gravado. É, dona Matilde. Dona Matilde não pode fazer isso, dona Matilde. Nossa, essa menina parece legal. Vou botar meu endereço aqui, ó, pra todo mundo saber onde eu moro. Eu achei legal esse comentário porque, assim, tipo, é uma preocupação muito grande do Spiritcast, de verdade, gente. Que a maneira como a gente fala seja parecida, ou pelo menos seja entendível pelo nosso público que a gente gosta, saca? Então, tipo assim, quando a gente Pelo público fala... que a gente convive, na verdade, né? Exato. É assim, tipo assim, é um esforço. A gente realmente se preocupa em não... Que nem a gente falou hoje no programa. Em a gente ser sincero, saca? Rola uma preocupação em a gente não ser... Fake. Não falar uns negócios que não é de Ser verdade. autêntico, a gente né? vive. Então, obrigado pelo carinho aí de todo mundo que tá acompanhando nosso trabalho. A gente faz pra ser legal mesmo. E É isso. é isso. Isso, gente. Obrigada aí, viu, gente?
Se você tiver sugestões de como a gente termina o Spiritcast, a gente não sabe mais terminar o Spiritcast. Faz alguns programas que a gente está em dúvida de como fazer para terminar. Mande suas sugestões para... Spiritcast Brasil! Eu não consegui falar por mais tempo, desculpa. Spiritcast Brasil no Instagram, pode mandar mensagem pra gente. A gente voltou a ler mensagens, a gente vai ler todas as mensagens. Manda áudio, que é o mais da hora. E não esqueça de acompanhar a gente em todos os canais de streaming. Todo dia 13, dia 30, até o fim do ano, a gente tá firme e forte com várias coisas aí chegando. Gente, eu acho que a última coisa que falta é aquele que assim seja bonito. Aquele que assim seja. Que assim seja. Aquele que assim seja. Que assim seja, em nome de Deus. Que assim seja. Em nome de Deus.